Como lidar com o sentimento de culpa por não se sentir tão produtivo durante o dia? Ou durante aquilo que você planejou, que você precisava de fazer, mas você não conseguiu concluir aquilo. Eu já me sentia assim, muito culpada, sabe, gente? Eu ficava sentindo, assim, uma sensação, assim, de culpa, de tristeza, porque eu começava a me comparar muito com as outras pessoas, sabe? Parecia que as pessoas, elas eram tão produtivas que não tinham nenhum sentimentos, assim, que parecia assim, eu ficava olhando assim, pensando assim, gente, mas essas pessoas, elas parecem robô. Porque eu fico sentindo tão incapaz e fico me sentindo tão mal de tantas coisas. E parece que as pessoas não sentem nada, que elas conseguem fazer tudo, que são muito workaholic, que conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. Eu ficava, tipo, nessa agonia, sabe? E aí, como que eu fiz pra lidar com isso? Me acolhendo, entendendo que a gente não é todo mundo, gente. Uma das primeiras coisas que você tem que colocar na sua cabeça é que eu não sou todo mundo. Eu não vou conseguir ser tão produtiva igual. Às vezes a gente fica olhando as pessoas, mas a gente só vê, tipo, 10% do dia dela. Então não adianta a gente querer se comparar com uma pessoa. Outra coisa também que eu ficava muito agoniada era em relação a não ser assim, tão, como que eu posso falar? Eu não conseguia lidar com as minhas imperfeições, porque eu achava que as pessoas elas eram perfeitas e eu era imperfeita, sabe? E a primeira coisa também que você tem que colocar na sua mente é que, ok, essa pessoa consegue, sei lá, ela consegue fazer milhares de coisas no dia dela, mas a vida dela é totalmente diferente da minha. Eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas qualidades, aquela pessoa tem os defeitos, tem a qualidade dela, então eu não vou ficar me comparando, porque o que me agoniava, o que me fazia me sentir muita culpa era isso, eu ficava me comparando, sabe? Eu ficava sempre olhando o outro. Aí parece que quando você fica só olhando o outro, parece que a sua vida é ruim e a do outro é super produtiva, é super A. Mas a gente não está com aquela pessoa o tempo inteiro, sabe? E mesmo se a gente tiver com aquela pessoa o tempo inteiro, a gente não é o outro. A gente tem que aceitar a gente do jeito que a gente é. A minha dificuldade era essa também, sabe? De autoaceitação. Porque tem coisas que realmente a gente não vai conseguir fazer. Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer, tipo, rapidamente igual as outras pessoas, que a gente não vai conseguir ser produtivo rápido igual as outras pessoas e está tudo bem. O importante é você entender o seu tempo, entender o seu momento e não ficar com essa autocobrança, assim, que isso vai fazer mal pra você de uma maneira que você não vai conseguir nem fazer, tipo, nem 10% daquilo que você planejou, sabe? A primeira coisa é se acolher, entender. Eu não sou todo mundo, tá tudo bem. Ai, mas tem pessoas que fazem isso, não importa. Mas a gente não é aquela pessoa. Eu sou eu me amo, eu me valorizo, eu tenho meu tempo. Ai, mas a pessoa não me entende. Então você vai explicar pra pessoa, olha, eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Todos os locais que eu fiz estágio, gente, eu explicava, sabe? Eu falava, olha, eu não consigo fazer essas coisas ao mesmo tempo. Então aquilo que você se empenhar pra você fazer, você tem que fazer com excelência. Porque isso também vai te ajudar, sabe? A você não se cobrar tanto. Sempre coloque como metas coisas que você consegue realmente cumprir. Porque às vezes a gente coloca metas assim, surreais. E a gente não consegue cumprir, a gente começa a ficar frustrado, começa a ficar chateado, vem a culpa, vem a tristeza, vem a baixa autoestima porque a gente não conseguiu fazer aquilo que a gente tinha planejado, né? E aí você se acolhe, você pensa, ok, eu fiz essa quantidade que eu queria fazer hoje, não fiz, mas está tudo bem, porque cada dia é um dia, então amanhã eu vou me esforçar e vou continuar fazendo, sabe? O importante é a gente sempre se acolher e entender que cada dia é um dia. Se você conseguiu fazer 10% daquilo que você precisava de fazer no dia, já tá excelente. Porque o importante é a gente sempre continuar e não parar, né? Porque a gente às vezes fica dando ouvido só para os nossos pensamentos angustiantes de medo, de angústia, de comparação, isso vai paralisar a gente de uma maneira que a gente não vai conseguir fazer nada, gente. Então, se acolha, se cuide, se valorize, entenda que cada um tem seu tempo. Pense em como você melhorou desde quando você começou a colocar planos e metas que você tinha para fazer. Por exemplo, você tá a mesma coisa que você estava no passado? Não estou, então, você está melhorando. Sempre lutando para melhorar e entendendo que cada um tem seu tempo, gente. Isso é o primordial. É isso, meus amores, se cuide.